Aqui estão 20 falhas desastrosas que foram gravadas pelas câmeras. Número 20. Ani Village é uma comunidade modesta no estado indiano de Himachal Pradesh. No dia 24 de agosto de 2023, seus habitantes apenas assistiram, aterrorizados, enquanto um deslizamento de terra quase aniquilava a cidade por completo. A vila, edificada na base de uma montanha com um longo histórico de desmoronamentos, talvez seja parte de um amplo complexo de deslizamentos. Se isso for verdade, acredita-se que a encosta inferior seja naturalmente instável. Talvez devessem ter ponderado isso antes de construir sob uma montanha tão perigosa, evitando assim esta quase catástrofe. Felizmente, os moradores notaram fissuras e, nas semanas antes do deslizamento, o local já estava desocupado quando a montanha finalmente cedeu. Número 19. Madhya Pradesh é o segundo estado mais vasto da Índia em termos de área territorial e o quinto em população, abrigando cerca de 72 milhões de pessoas, 97% delas com acesso à eletricidade. Isso significa que o Departamento de Energia tem o desafio de gerar uma quantidade significativa de energia, e qualquer problema pode ser devastador. No dia 4 de setembro de 2020, uma equipe de demolição se dirigiu ao centro ferroviário da zona oeste de Madhya Pradesh. Claramente algo não saiu como planejado. Eles estavam tentando demolir uma grande laje de pedra próxima à ferrovia e, num olhar mais atento, é possível ver um enorme pedaço de pedra lançado pelo ar, danificando a torre de transmissão aérea. Por sorte, ninguém se feriu na explosão mal-sucedida. Um representante da ferrovia afirmou que medidas preventivas adicionais seriam adotadas no futuro. Esse parece ser o típico discurso corporativo. Número 18. Volgogrado, na Rússia, é uma cidade significativa às margens do rio Volga, situada a aproximadamente 600 milhas ao sul de Moscou. Esta metrópole é o lar de cerca de 1 milhão de habitantes. Muitos ainda a recordam pelo seu nome anterior, Stalingrado, famosa por ser o cenário de uma das batalhas mais grandiosas da história militar durante a Segunda Guerra Mundial. Após o falecimento de Stalin, a cidade foi renomeada para Volgogrado, que significa Cidade do Volga. No dia 10 de agosto de 2020, um incêndio devastador irrompeu em um posto de gasolina local. Equipes de emergência chegaram pouco depois do meio-dia para combater as chamas, mas logo perceberam que o fogo era incontrolável. Sua única opção era evacuar a área e assistir, impotentes, enquanto o local era consumido pelas chamas. O incidente trouxe à memória das pessoas a famosa batalha ocorrida na cidade. Acredita-se que o incêndio tenha começado devido a uma faísca de eletricidade estática, que acendeu o combustível fluindo de um caminhão-tanque para um reservatório subterrâneo. Como se pode imaginar, havia uma quantidade significativa de gasolina acumulada, pronta para explodir. O fogo se alastrou por 10 mil pés quadrados e foram necessários mais de 70 bombeiros, auxiliados por um robô especializado no combate a incêndios, para finalmente conseguir controlar a situação. Número 17. Os deslizamentos de terra não são os únicos desastres naturais que preocupam o sudeste da Ásia. A água pode causar estragos de outras formas, como demonstra este incidente em Bangladesh. No dia 19 de novembro de 2015, um buraco inesperado surgiu sob uma casa de praia próxima à capital, Dhaka. Por sorte, as autoridades perceberam os sinais a tempo e evacuaram a residência antes que o pior acontecesse. O mais alarmante é a velocidade com que a casa foi engolida. O chão simplesmente devorou tudo. E se alguém passasse pelo local posteriormente, jamais suspeitaria que ali antes havia uma estrutura. Agora, buracos como este se dividem em duas categorias: naturais e artificiais. Os buracos naturais surgem devido a características geológicas e topográficas, enquanto os artificiais são consequência de extensas escavações subterrâneas que enfraquecem as fundações. A chuva também tem um papel crucial, pois a água pode amolecer o solo, provocando o afundamento de áreas ao seu redor. Número 16. Varese, na Itália, é uma charmosa cidade situada próxima à fronteira com a Suíça. Ela abriga aproximadamente 880 mil habitantes e foi palco de um episódio que marcaria para sempre um grupo de trabalhadores da construção civil.
Desde então, eles nunca mais olharão para guindastes da mesma forma. No dia 9 de maio de 2017, um imenso guindaste sobre esteiras foi posicionado no pátio ferroviário Arques Estábil. O equipamento estava erguendo uma grande seção de um novo viaduto, mas a peça de concreto da ponte jamais foi colocada em seu lugar. Isso porque o guindaste tombou, originando um vídeo que rapidamente se tornou viral. Por sorte, ninguém ficou ferido no acidente. O protagonista deste vídeo é o operador do guindaste, que teve uma fuga dramática. Ele caiu de uma altura de mais de 3 metros da cabine e correu para salvar sua vida enquanto o guindaste desmoronava atrás dele. Imagine o susto e a intensidade do estrondo estando tão próximo ao incidente. Posteriormente, uma investigação revelou que o problema estava no guindaste em si, e não na operação, o que sem dúvida foi um alívio para o operador. Ele pode ter sobrevivido, mas certamente estava preocupado com a possibilidade de perder seu trabalho. Número 15. Hala Airlines é uma companhia aérea somali com sede em Nairobi, no Quênia. Iniciou suas operações no ano de 2016, oferecendo voos para diversos destinos tanto na Somália quanto no Quênia. No dia 11 de julho de 2023, um voo que parecia rotineiro acabou em um episódio dramático. Câmeras de monitoramento interno capturaram todo o acontecimento. Um pequeno avião, transportando 30 passageiros e 4 tripulantes, aterrissou na pista em Mogadíscio, capital da Somália. Tudo indicava ser um pouso comum, até que algo terrivelmente errado aconteceu. A aeronave saiu da pista e colidiu com uma cerca reforçada. A cabine foi severamente danificada e ambas as hélices foram destruídas. Por um verdadeiro milagre, apenas 2 passageiros sofreram ferimentos leves durante o acidente. As investigações iniciais apontaram que o cisalhamento do vento foi responsável pelo desvio da aeronave da pista. O relatório indicou que nosso piloto, de nacionalidade tanzaniana, perdeu o controle por conta dos ventos fortes, resultando em uma falha no trem de pouso principal esquerdo, o que explica o desvio abrupto para a esquerda do avião. Número 14. A barragem de Bakra Nangal é uma impressionante barragem de gravidade de concreto situada no rio Sutlej, no norte da Índia. Seu reservatório, conhecido localmente como Goin Saga, comporta até 9,34 bilhões de metros cúbicos de água. Isso a coloca como o terceiro maior reservatório da Índia em termos de capacidade de armazenamento de água. Com o passar dos anos, a barragem de Bakra se tornou um destino turístico bastante procurado em Himachal Pradesh. O primeiro-ministro da Índia chegou a chamá-la de o novo templo da Índia ressurgente, em 1963. Felizmente, não havia turistas por perto quando um gigantesco deslizamento de terra ocorreu próximo à entrada. As únicas pessoas presentes eram 2 seguranças, que precisaram correr para salvar suas vidas. Estes guardas notaram inicialmente pequenas pedras caindo da colina. Ambos, sendo nativos de uma região da Índia suscetível a deslizamentos, logo perceberam o perigo. Eles deixaram o local momentos antes de a montanha desabar, destruindo completamente seu posto de guarda. De acordo com o Serviço Geológico da Índia, 22 áreas ao redor da borda do reservatório de Bakura são propensas a deslizamentos de terra. Eles apontam que escavações não planejadas de colinas e encostas em certos locais estão causando instabilidades na região. O reservatório também carrega algumas vibrações negativas, por assim dizer. Para enchê-lo, foi necessário submergir cerca de 371 pequenas aldeias. 50 anos após sua conclusão, algumas ainda aguardam uma compensação justa. Por exemplo, a família de um morador doou quase 15 acres de terra para o projeto e até hoje não recebeu o que lhe é devido. Número 13. No dia 6 de abril de 2018, uma grande multidão se aglomerou na costa de Vingborg, na Dinamarca. Esta antiga cidade das fadas, lar de cerca de 12 mil pessoas, estava se preparando para expandir, mas antes precisavam demolir um silo de 36 anos. Após 6 meses de planejamento meticuloso, estava tudo pronto para acionar o botão. No entanto, como bem sabemos, nem sempre as coisas saem como planejado. A multidão assistiu, chocada, enquanto a torre de 170 pés tombava na direção oposta à planejada. Ao invés de cair na zona de segurança prevista, a torre desabou sobre o centro cultural local. Este prédio abrigava os escritórios administrativos, a biblioteca de Vingborg e uma escola de música. Felizmente, não havia ninguém dentro do prédio no momento do colapso. Bombeiros voluntários trabalharam durante a noite para limpar os escombros. Milagrosamente, o edifício não sofreu muitos danos internos,
Livros e papéis ficaram cobertos de poeira, mas nada que um pouco de cuidado não pudesse resolver. A causa exata do desvio do silo na direção errada não foi determinada com clareza. As autoridades dinamarquesas investigaram o incidente, mas nunca divulgaram uma conclusão definitiva. Há quem diga que foi apenas azar. Número 12. A barragem de Oroville, situada a leste de Oroville, Califórnia, nas encostas da Sierra Nevada, é uma barragem de aterro de Earthville com 770 pés de altura, sendo a mais alta dos Estados Unidos. Os três objetivos principais de Oroville são o fornecimento de água, geração de energia hidrelétrica e controle de inundações, que foram severamente testados em fevereiro de 2017. Para a Califórnia, o primeiro semestre de 2017 foi marcado por inundações recordes. O norte da Califórnia enfrentou seu clima mais chuvoso em quase um século e os danos foram enormes. As estimativas de prejuízos ultrapassaram 1 bilhão e 550 milhões de dólares. A inundação foi tão intensa que corroeu o vertedouro principal da barragem de Oroville, resultando na evacuação de 188 mil pessoas. Os operadores da barragem notaram uma enorme cratera na metade do vertedouro principal, onde o concreto havia erodido, permitindo a fuga da água. O Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia pensou ter controlado o problema ao interromper o fluxo de água pelo vertedouro danificado para avaliar os estragos. Enquanto os níveis de água no lago Oroville continuavam a subir, eles se viram diante de uma escolha difícil: reabrir o vertedouro danificado, arriscando mais danos, ou deixar os níveis de água do lago subirem e testar o vertedouro de emergência, que estava inativo. Optaram pela segunda opção. E no dia 11 de fevereiro, o vertedouro de emergência foi usado pela primeira vez desde 1968. O problema era que eles não conseguiam controlar o fluxo de água sem abrir o vertedouro principal, e um excesso de água poderia inundar as comunidades rio abaixo. Assim, em 12 de fevereiro, a ordem de evacuação foi emitida para a bacia do rio Feather. 24 horas depois, aproximadamente 188 mil pessoas haviam deixado a área. Felizmente, água suficiente transbordou para baixar os níveis no lago Oroville, permitindo manter o vertedouro principal fechado até que pudessem inspecionar e consertar os danos. O DWR fez planos para manter os níveis de água no lago Oroville mais baixos do que antes, na esperança de evitar uma repetição desse evento, mas isso depende da natureza. Número 11. Springfield, uma pequena cidade situada entre Dayton e Columbus, em Ohio, está localizada ao longo do rio Mad. Lá encontram-se as ruínas de uma usina abandonada de 90 anos. A usina Mad River foi inaugurada em outubro de 1927 e em 2010 começaram a demoli-la. A demolição transcorria sem problemas até novembro, quando as equipes foram encarregadas de derrubar uma chaminé de fumaça de 275 pés. Eles prepararam a estrutura com explosivos e cortaram parte da lateral da torre, que deveria cair para o leste em uma clareira. Infelizmente, a torre tinha outros planos e caiu para o sudeste, destruindo um edifício repleto de geradores de reserva e derrubando 2 linhas de energia de 12.000 volts, criando uma situação extremamente perigosa. A queda inesperada da torre causou um apagão em uma área significativa, afetando cerca de 4.000 pessoas em Springfield. A empresa responsável pelas linhas de energia, First Energy, relatou que a demolição mal executada resultou em perdas de 19 milhões de dólares. Eles entraram com uma ação por danos e chegaram a um acordo antes do julgamento. Número 10. Em vez de estados ou províncias, a Colômbia é dividida em 32 departamentos. O departamento de Antioquia é o 6º maior do país, e embora grande parte de seu território seja composta por montanhas e vales, é lá que se localiza a capital colombiana de Medellín, estendendo-se até um paraíso tropical na costa do Caribe. No dia 12 de março de 2023, um grupo de trabalhadores da construção civil começou a ouvir sons de estalos vindos de um muro de contenção. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que algo assim ocorreu com a mesma equipe no mesmo local. Eles sabiam que um deslizamento de terra estava prestes a acontecer, então se afastaram e observaram, desolados, o colapso do trabalho que haviam realizado. Esse muro de contenção fazia parte do projeto Pacifica One, cujo objetivo era construir uma estrada ligando o município de Bolombolo a Medellín e ao resto do sudoeste de Antioquia. Ironia do destino, os muros de contenção são projetados justamente para prevenir tais deslizamentos.
São estruturas geotécnicas destinadas a fortalecer o solo e aumentar sua capacidade de suporte de carga. Quem realizou os testes de solo neste muro deve ter sido novato na área, ou então muito ineficiente no trabalho, especialmente considerando que isso aparentemente ocorreu 2 vezes. ¡Ay, Padre Celestial! ¡Ay, Dios mío! Pero que hay uno que está muriendo. ¡Ay, marica, lo que nos... ¡Ay, Jehová, bendito Señor! ¡Vea! ¡Ay, marica! ¡Gran gonorrea, huevón! Número 9. Bangalore, na Índia, é a capital e a maior cidade do estado de Karnataka, no sul. Com uma população de cerca de 8 milhões de habitantes, é a terceira cidade mais populosa do país. Bangalore é conhecida por seu clima agradável durante todo o ano, graças à sua localização, aproximadamente 3.000 pés acima do nível do mar no Planalto Deccan. Seus parques e espaços verdes lhe renderam o apelido de Cidade-Jardim. No entanto, essa vegetação luxuriante esconde um sério problema de desmoronamentos de edifícios, especialmente durante a estação das chuvas, quando a água corrói as fundações mal construídas, causando rachaduras, inclinações e falhas estruturais. No dia 27 de setembro de 2021, 40 pessoas escaparam por pouco de um edifício prestes a colapsar. Os moradores foram evacuados bem antes da queda do prédio. Entretanto, havia 40 trabalhadores dentro do edifício tentando evitar seu desabamento. Todos tiveram que correr para salvar suas vidas quando a estrutura atingiu o ponto de não retorno. Parece que as autoridades locais previram esse colapso. Em 2019, um comitê identificou 185 edifícios em risco de colapso e os marcou para demolição, mas apenas 10 deles foram efetivamente demolidos. Segundo o governo, as fortes chuvas danificaram outras 2.500 residências, estando elas à beira do colapso ou não. Isso permanece incerto. Número 8. Muzaffarnagar é uma pequena cidade no estado indiano de Uttar Pradesh. Localizada em uma região altamente fértil, está entre as cidades mais desenvolvidas e prósperas do estado. Isso significa que há recursos disponíveis para investir na substituição de infraestrutura antiga, como pontes decadentes. No dia 26 de setembro de 2022, uma equipe de demolição foi designada para remover uma ponte em ruínas. Eles conduziram uma escavadeira até o centro da ponte e começaram o trabalho. Parece, no entanto, que o plano precisava de uma revisão mais cuidadosa. O que aconteceu a seguir provavelmente não deveria ter surpreendido ninguém. Relatos indicam que o motorista da escavadeira foi resgatado mais tarde. A ponte, com mais de 100 anos, fazia parte de um projeto mais amplo para alargar a rodovia ao longo do canal. Tecnicamente, era um trabalho necessário. Agora resta apenas resgatar a escavadeira da água. Número 7. Rio Branco, no Brasil, é uma grande cidade situada no vale do Rio Acre, abrigando cerca de 419 mil habitantes, e também um descuidado motorista de caminhão. Ele teve um início de ano bastante intenso no dia 21 de janeiro de 2020. Um helicóptero da polícia estava se preparando para decolar de um ponto estratégico no centro da cidade, o que lhe permitiria patrulhar toda a área rapidamente. Infelizmente, essa missão de patrulha nunca aconteceu, pois o motorista do caminhão ignorou todos os sinais da polícia e dirigiu diretamente para as hélices giratórias do helicóptero. Havia 5 pessoas dentro do helicóptero e 3 dentro do caminhão no momento da colisão. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. O caminhão, um veículo governamental, era utilizado para o transporte de resíduos de um hospital local. Ninguém conseguiu explicar por que o motorista se aproximou tanto do helicóptero. Esse tipo de patrulha aérea é comum em Rio Branco, com pousos ocorrendo em diversos pontos da cidade. A polícia sempre toma precauções para garantir a segurança, com sinalização adequada, barreiras e pessoas posicionadas ao redor. Este incidente é um lembrete de que, por mais que se tente, nem sempre é possível prevenir a imprudência. Número 6. Um dinamômetro, ou dino para abreviar, é uma ferramenta essencial para medir o torque e as rotações por minuto de um motor. É assim que se calcula a potência de um carro. A fórmula para isso é que a potência é igual ao torque vezes as rotações por minuto, dividido por 5.252.
Os aficionados por caminhões adoram testar os limites de seus veículos, e todos os anos, a cidade de Ogden, em Utah, cedia um evento para descobrir qual caminhão pode gerar mais potência. Os motoristas conectam seus veículos a um dyno e empurram seus motores ao extremo. No dia 20 de setembro de 2020, um dos motoristas foi um pouco além do limite. Sean e seu caminhão, apelidado de Master Shredder, já haviam alcançado 2.920 cavalos de potência e mais de 4.000 de torque, mas ele queria ir além. Convencido de que o velho Shredder aguentaria, Sean teve sorte ao escapar da bola de fogo, resultante apenas com alguns hematomas e pequenas queimaduras. A equipe agiu rapidamente para extinguir o fogo antes que se espalhasse pelo evento. O recorde de maior potência, no entanto, pertence a um motor de 26 metros de comprimento, sendo o maior motor de combustão interna já fabricado. Ele produz impressionantes 17.390 cavalos de potência e é utilizado no Emma Merck, um dos maiores navios porta-contêineres de todos os tempos, que atinge uma velocidade máxima de aproximadamente 25,5 nós ou 46 km por hora. Número 5. MPH-Spin é uma pequena cidade localizada no oeste da Polônia, às margens do rio Orba. No dia 14 de janeiro de 2020, um motorista de caminhão da região aprendeu uma lição importante sobre os limites de velocidade. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que ele, transportando uma escavadeira na carroceria do caminhão, faz uma curva em alta velocidade e não consegue parar a tempo para um trem que se aproximava. Um trem de alta velocidade passa velozmente e colide com a parte traseira do caminhão. Contudo, um vídeo capturado de um ângulo diferente revela a história completa e a perspectiva do acidente. O motorista se aproximou da passagem de nível muito rapidamente e é evidente que ele freou ao ver a forma como a cabine do caminhão se inclinou para frente. Com o caminhão sendo demasiado pesado para parar a tempo, o homem teve que tomar uma decisão crítica: parar e arriscar que a cabine caísse nos trilhos ou tentar escapar do trem. Ele optou pela segunda opção, mas o trem acabou colidindo com o caminhão, fazendo-o girar 90 graus. Das 150 pessoas a bordo, apenas 4 ficaram feridas, incluindo 2 operadores de trem. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente, embora seu caminhão tenha sido completamente destruído. Número 4. A cidade de Minneapolis já foi o lar do Hubert H. Humphrey Metrodome, um vasto estádio que serviu como sede do Minnesota Vikings por mais de 30 anos. Dizemos já foi porque em meados de dezembro de 2013, um desastre atingiu o local. Tudo começou quando uma forte nevasca atingiu a cidade durante a noite. À medida que a tempestade se intensificava, o telhado do Metrodome começou a ceder sob o peso da neve. A administração da instalação tentou sem sucesso remover a neve do telhado. Na manhã de domingo, o telhado chegou ao seu ponto de ruptura. Por sorte, câmeras de segurança instaladas dentro do estádio capturaram todo o desastre conforme acontecia. Os primeiros sinais da destruição iminente foram a neve vazando pelo telhado. Poucos momentos depois, toda a estrutura cedeu, despejando milhares de quilos de neve sobre o campo abaixo. De outro ângulo, é possível ver o telhado afundando lentamente. Em questão de 1 minuto, pequenas rasgaduras permitiram a entrada de neve, enquanto as luzes e os andaimes apenas aumentavam o peso insustentável do telhado. No final do vídeo, a estrutura estava quase tocando o campo. A causa do colapso foi uma combinação de fatores, incluindo a idade do telhado e o peso da neve. O telhado inflável, feito de um tecido de fibra de vidro revestido com Teflon, tornou-se quebradiço com o tempo. A tempestade trouxe 71 polegadas de neve para a área de Minneapolis, colocando uma pressão enorme sobre o telhado. O Metrodome foi finalmente demolido em 2014 e uma nova arena foi construída no lugar, desta vez com um telhado muito mais resistente. Número 3. Localizada no coração do Cazaquistão, Karaganda é uma cidade marcada por riquezas e uma história complexa. Embora fosse famosa pela sua indústria de mineração de carvão, a cidade passou por transformações significativas nas últimas décadas. O rápido crescimento populacional resultou em um frenesi de construções. No entanto, nem todas as estruturas construídas atendiam todos os padrões de segurança esperados. No dia 6 de abril de 2012, um desses edifícios recém-construídos desabou repentinamente. À primeira vista, a cena do colapso poderia ser facilmente confundida com uma renderização CGI. Relatórios indicam que, nos dias anteriores ao desastre,
O edifício já apresentava uma inclinação perigosa, o que permitiu tempo suficiente para que todos os 111 residentes evacuassem o local. Milagrosamente, não houve feridos nesse incidente. Número 2. O rio Hangu é uma hidrovia de 70 metros que corta o centro de Xangai, na China. Suas águas se estendem por uma largura de mais de 1.300 pés e alcançam profundidades de até 30 pés em certas áreas. Para muitos moradores locais, o rio é uma rota de transporte essencial e proporciona um cenário panorâmico para os deslocamentos diários. Além disso, o rio é cenário de passeios luxuosos de iate, oferecendo a todos residentes e visitantes a oportunidade de explorar a cidade de uma perspectiva única. Na noite do dia 7 de agosto de 2021, o que era para ser um cruzeiro idílico em um desses iates se transformou em um episódio angustiante. 11 transeuntes estavam a bordo do navio quando ele inesperadamente pegou fogo. Câmeras de segurança registraram socorristas agindo rapidamente para resgatar as pessoas do iate. Pode-se apenas imaginar o pânico vivido pelos passageiros ao serem retirados às pressas. Um indivíduo quase caiu no mar enquanto o navio era consumido pelas chamas. Lu Jinjun, um oficial da patrulha marítima, descreveu a cena ao se aproximar do iate em chamas. Uma espessa nuvem de fumaça preta e passageiros com coletes salva-vidas na água. O corpo de bombeiros agiu prontamente para controlar o incêndio assim que chegou ao local. Apesar do barco ter sido completamente destruído, todos os envolvidos saíram ilesos do incidente. Número 1. A cidade de Bangalore, capital do estado indiano de Karnataka, ganhou destaque em 2001 quando pesquisadores descobriram artefatos da Idade da Pedra nos arredores da cidade, sugerindo que a área já era habitada por humanos por volta de 4000 a.C. A cidade tem sido um ponto de crescimento constante desde então. Em 2017, Bangalore estava em processo de expansão. Um antigo teatro foi demolido e começaram a escavar um buraco de 25 metros para as fundações de um novo empreendimento. No dia 28 de julho de 2020, um morador local notou rachaduras se formando em um prédio de 3 andares próximo ao grande buraco. O inevitável aconteceu: o edifício desabou no buraco. Diferentes ângulos capturaram o momento em que o prédio caiu, gerando faíscas no térreo e enviando uma enorme nuvem de poeira para o ar. Um ângulo mais próximo mostrou o solo cedendo sob o prédio. Felizmente, não havia ninguém dentro do prédio no momento do colapso, já que o corpo de bombeiros havia evacuado todos antes da queda. Não havia muito que pudessem fazer para salvar a estrutura, já que entrar no local era arriscado. A culpa pelo desastre recaiu sobre o desenvolvedor, devido ao mau planejamento do projeto. Eles provavelmente tiveram que compensar os danos causados. Na próxima vez, talvez tenham mais cautela ao escavar um buraco enorme em uma área densamente povoada. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais, clique no link na tela agora. Obrigado por assistir e não perca nossos próximos conteúdos.